Olá, o programa Seu Direito de hoje começa com uma pergunta. Você alguma vez já pensou em ser doador? Bom, as possibilidades são várias. Vão desde uma simples doação de sangue até a de órgãos e medula, por exemplo. No caso das plaquetas, a Organização Mundial da Saúde recomenda que 3 a 5% da população mundial sejam doadores. Mas a dificuldade de conscientização das pessoas em geral torna a meta algo distante de ser alcançado em vários países do mundo. No Brasil, o percentual não chega a 2%. Por isso mesmo, a aposta é na solidariedade. E ela vem ganhando aliados país afora. É o que acontece em Santa Catarina, que em janeiro de 2011 aprovou uma lei criando a Semana Estadual de Incentivo e Valorização dos Doadores de Sangue e Medula Óssea. A lei é de autoria do deputado Antônio Aguiar, do PMDB. A partir de 2012, as comemorações serão realizadas todos os anos na última semana do mês de junho. Um reconhecimento àqueles que já doam e um incentivo aos que ainda não fizeram esse ato de solidariedade. Nos hemocentros e bancos de sangue de Santa Catarina, a solidariedade é um gesto que pode salvar vidas. A doação de sangue e de medula óssea vem aumentando nos últimos anos, graças a campanhas de conscientização da sociedade. Nesse trabalho, a população é informada sobre quais os procedimentos necessários, os resultados desse gesto solidário e a necessidade de manter o nome do doador nos cadastros estadual e nacional. Para doar sangue, é necessário ter entre 18 e 65 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar documento oficial com foto, tais como RG, carteira de trabalho ou de motorista. O processo de doação leva em torno de 45 minutos. O sangue doado não ultrapassa 10% do volume em circulação no corpo, e essa quantidade é reposta rapidamente. Ao chegar ao hemocentro, o doador se dirige ao setor de cadastro, onde é feito o registro. Em seguida, passa pela triagem, com a verificação, por exemplo, da pressão arterial, temperatura, pulso e peso do doador, além de um rápido exame de sangue. O próximo passo é a entrevista individual, que é confidencial, onde o doador responde a um questionário com perguntas relacionadas à saúde dele. O único objetivo que nós temos com esta entrevista é de termos realmente a qualidade do sangue que vai ser transfundido. Mesmo realizando os exames, o problema está na janela imunológica, que é o espaço de tempo entre a contaminação e a positividade do teste. A gente não pode afirmar que são 21 dias ou que são 2 meses, 3 meses. Por isso, o espaço de tempo de 12 meses. Então, se a pessoa passou por uma situação de risco, ela deve informar isso na hora da entrevista, inclusive preencher o seu questionário e assinar. Ela está sendo também corresponsável pela qualidade do sangue a ser transfundido. Na coleta são retirados aproximadamente 495 ml de sangue, através da inserção de uma agulha em um dos braços. O tempo para esta quantidade completar a bolsa de sangue varia de 5 a 10 minutos. Doar sangue assim é ajudar o próximo. Eu estou doando sangue, no meu caso, assim, porque caso eu sofra algum acidente, eu quero que tenha alguém que me ajude. Eu quero que o próximo venha me ajudar do mesmo jeito que eu estou ajudando eles. Em meia horinha tu vem aqui, doa, faz o bem para outras pessoas e logo vai para casa, está tudo normal. Então, para mim não chega a ser vou ter que doar sangue e tal. É um negócio tranquilo, né? Vem aqui, doa, logo já está em casa, fez o bem para uma ou mais pessoas, então é uma coisa bacana, eu acho. Para a doação, são destinados 450 ml. O restante é usado em testes laboratoriais. Os homens podem doar até 4 vezes ao ano, dando um intervalo entre uma doação e outra de 60 dias, o intervalo mínimo. As mulheres podem doar até 3 vezes nos 12 meses, né, ao ano. Nós, mulheres, temos uma perda mensal de sangue, né? Então, em função disso, o hematócrito das mulheres tende a ser mais baixo que o dos homens. Por isso, essa diferença. Ao término da doação, o sangue coletado é submetido a uma série de etapas antes de ser liberado para utilização, principalmente testes laboratoriais para comprovação da qualidade. Os componentes são armazenados em estoques no Hemosc ou em hospitais conveniados, de acordo com a classificação e o prazo de validade.
A doação de sangue é um ato de solidariedade, é um ato de cidadania, é um ato de altruísmo, de se colocar no lugar do outro, porque nós temos diariamente, a cada instante, pessoas sofrendo acidente, a violência urbana também causando problemas que exijam a transfusão de sangue. Nós temos pessoas doentes passando por procedimentos cirúrgicos que necessitam, além poderíamos falar também dos pacientes com hemofilia que necessitam de fator 8, fator 9 para terem qualidade de vida. Essas pessoas têm problema de locomoção, problemas de articulação e sangram com muita facilidade porque justamente não tem fator 8 ou fator 9 na sua cadeia de fatores de coagulação do sangue. Outro gesto que pode salvar inúmeras vidas é a doação de medula óssea. Em todo o país, a fila de espera é grande. O transplante de medula óssea é a única esperança de cura para milhares de portadores de leucemia e algumas outras doenças do sangue. A chance da esperança se tornar realidade depende da doação. Os doadores de medula óssea precisam ter entre 18 e 55 anos. A doação acontece através de punções no interior dos ossos da bacia e a medula se recompõe em apenas 15 dias. O grande problema da doação é a compatibilidade. No Brasil, a chance de encontrar doador compatível é de 1 para cada 100 mil doadores. Devido à grande mixigenação racial que nós temos aqui na nossa população, alemães, portugueses, negros, então todas essas raças se misturaram. Então, com isso, também tem uma grande dificuldade em achar algum doador compatível, porque existem a parte genética desse povo misturando, fica difícil de encontrar duas pessoas iguais. Na Alemanha, por exemplo, ou na Itália, essa procura é muito mais facilitada por ser mais um povo mais homogêneo. Então, é devido a essa grande heterogeneidade da nossa população. Para se cadastrar no REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, é retirada uma pequena quantidade de sangue do provável doador, que é submetida a um exame de laboratório para identificar a característica genética. Quando aparecer um paciente, a compatibilidade é verificada. Eleito o doador, este é consultado para realizar outros exames de sangue e avaliar o atual estado de saúde dele. Cabe à pessoa decidir se doa ou não a medula. Mesmo depois de se ter cadastrado, realizado o exame, encontrado o doador ideal, esse doador pode, no final de tudo, desistir, logicamente, né? Tem ainda essa vantagem para o doador e essa desvantagem para o paciente. Para a pessoa que vai doar, o doador é apenas um incômodo passageiro, mas para o paciente, para o receptor, vai fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Então é isso que eu queria alertar a população em geral para essa importância da doação de medula óssea. Áurea Maria Colasso é cadastrada como doadora de medula óssea desde 2008. Áurea conta que o gesto de doar já está presente na vida dela há mais tempo. Eu comecei com uma doação de córnea do meu pai, depois minha mãe precisou de uma doação de córnea e eu soube de uma campanha que tinha para um menino que precisava de doação de medula e eu fui me cadastrar no EMOSC e hoje eu sou doadora de medula nacional, no REDOME. Para a Áurea, ser doadora de medula óssea tem um significado todo especial. Eu acho que o mais importante é a solidariedade, salvar uma vida, seja de quem for, no mundo ou aqui no Brasil. Santa Catarina, Florianópolis, aonde for, eu vou para salvar uma vida. Para incentivar a doação e valorizar os doadores, foi criada a Semana Estadual de Incentivo e de Valorização dos Doadores de Sangue e Medula Óssea, instituída pela Lei 15.449 de janeiro de 2011, cujo autor é o deputado Antônio Aguiar. As comemorações passam a acontecer anualmente na última semana do mês de junho, a partir de 2012. Para o deputado Antônio Aguiar, autor da iniciativa, com essa lei, Santa Catarina se torna exemplo para o país na doação de sangue e medula óssea. Nós temos uma situação igual da Suíça ou dos melhores países da Europa.
o estado de Santa Catarina é sim, em área de transplante, um dos melhores até do mundo, nós podemos falar. Aguiar destaca também que o ato de doar é uma forma de exercer a solidariedade. Nós instituímos essa semana para que nós tenhamos a capacidade de, no estado de Santa Catarina, avivar ainda mais a nossa sociedade, lembrar a nossa sociedade, os nossos governantes, que nós temos que estar atentos à doação de sangue para que realmente sejam exigidos no que tange a nós mantermos o nosso nível de transplante, o nosso nível de doadores de sangue, que é comparável com a Europa. Depois do intervalo, a gente continua falando de doação. Aqui no estúdio, a assistente social do Centro de Captação de Doadores do EMOSC conversa conosco sobre as particularidades que diferenciam as doações de sangue e de medula óssea. Não saia daí, seu direito volta já. Estamos de volta com o programa Seu Direito, hoje destacando a lei que institui a Semana Estadual de Incentivo e Valorização dos Doadores de Sangue e Medula Óssea em Santa Catarina. No primeiro bloco, a repórter Rose Padilha mostrou as implicações da lei e o passo a passo das doações de sangue e de medula óssea. Ambas são feitas pelos hemocentros, mas com um procedimento específico para cada caso. O assunto é tema deste segundo bloco. Quem conversa conosco sobre este tema é a assistente social do setor de captação de doadores do EMOSC, Diná Pinheiro, nossa convidada de hoje. Tudo bem, Diná? Tudo bom. Prazer tê-la aqui, viu? Muito obrigada. Diná, para a gente desmistificar um pouco essa questão, que me parece que ainda é permeada de muita falta de informação, né? Com certeza. O que é a medula, propriamente dita? Na verdade, a medula é responsável pela fabricação do sangue, né? E onde é que ela está localizada? Dentro dos ossos. De uma forma bem simples, dá para dizer que é o tutano do osso. Então, dentro de todos os ossos do corpo, tem a medula. E ela que vai fabricar o sangue. É dali que é extraída esse material? Exato. De dentro do osso? De dentro do osso. Não é um pedaço do osso como muita gente pensa? Não, é um pedaço do osso. Vamos dizer, não é. Se a gente for falar da doação propriamente dita da medula, ninguém vai tirar um pedaço da coluna vertebral, né? É muito comum também as pessoas elas trocarem, né, confundirem medula óssea com medula espinhal. Medula óssea dentro do osso. No adulto, onde é que a gente mais tem medula óssea? Onde é mais fácil o acesso? Na crista ilíaca, ou seja, no osso da bacia. Ao passo que a medula espinhal corre lá dentro da coluna vertebral, nas costas. Algumas pessoas, quando falam em doação de medula óssea, acham que vão tirar um pedaço da coluna e que podem correr o risco de ficarem paraplégicas ou coisa assim. De forma nenhuma. A doação da medula é uma extração da medula que está lá dentro do osso, se for o caso, muito difícil acontecer. Mas se for compatível com mais de uma pessoa, ela pode vir a doar outras vezes, sem risco nenhum, sem problema nenhum. Quem é que precisa dessa doação? Principalmente pacientes com alguns casos de leucemia, aplasias de medula e outros problemas de doenças no sangue. Na verdade, na medida que a medicina vai se desenvolvendo, vai se descobrindo mais utilizações da medula óssea, vamos dizer, o transplante de medula óssea acaba sendo indicação por uma série de doenças. Né? Atualmente, ainda onde mais se usa são em muitas situações de leucemias. Agora, é bom que a gente especifique para o público que está em casa que o procedimento, inclusive de coleta, não só de utilização, é diferente nos dois casos, medula e sangue, né? O que diferencia um do outro? A gente tem que sempre lembrar, o sangue, a pessoa vai, se cadastra ou atualiza o cadastro, passa por uma triagem, estando tudo bem, ela efetua a doação de sangue. A medula óssea, assim, de que forma que a gente pode ajudar todos esses pacientes, né? No Brasil são cerca de 1.000, quase 1.200 pacientes aguardando por um doador compatível. De que forma que a gente pode ajudar essas pessoas? É se cadastrando como um possível doador. Então, para isso, vai preencher uma ficha com os dados pessoais e coletar 5 ml de sangue. Pronto, é isso que a pessoa precisa fazer. A doação da medula óssea propriamente dita, ela só vai acontecer caso realmente essa pessoa for considerada compatível com algum paciente. E o que é muito difícil, infelizmente. Quando isso acontece, como é que é feito esse contato com a pessoa que se dispôs a doar? Então, quando a pessoa se cadastra,
por exemplo, aqui em Santa Catarina, em qualquer hemocentro, né, em qualquer hemócito que a pessoa pode se cadastrar, o hemócito que faz o exame do HLA, que é um exame específico, para ver, pode-se dizer que seria a característica genética dessa pessoa, desse provável doador. Esse resultado vai para o REDOME é o Registro Nacional, né, de Doadores de Medula, e fica lá até a gente completar 60 anos. O próprio sistema, hoje, como tudo é informatizado, fica bem mais fácil, então o próprio sistema, ele fica cruzando os HLAs, os resultados da lista de doadores com a lista de pacientes que estão aguardando por um transplante de medula óssea. Caso ele encontre, olha, de repente esse doador é compatível com esse paciente aqui. Se essa pessoa se cadastrou aqui em Santa Catarina, o REDOME entra em contato conosco, nós entramos em contato com o doador, damos a boa notícia para ele e convidamos ele a retornar ao hemocentro para coletar uma nova amostra, para a gente repetir um exame, daí um exame muito mais sensível, que vai, vamos dizer, entrar em mais minúcias aí para ter certeza dessa compatibilidade. Muitas vezes são necessárias até mais de 2 amostras, às vezes até 3, para ter certeza que essa pessoa realmente é compatível. A gente já teve boas notícias dessas aqui em Santa Catarina. Teve várias. Na verdade, assim, várias pessoas até são chamadas para coletar a segunda amostra. Essa semana até um funcionário nosso do setor lá de HLA, ele foi chamado para coletar uma segunda amostra. Só que daí vem o outro lado da história, que assim, até na maioria das vezes, na segunda amostra, nesse exame mais específico, se verifica que não é compatível, né? Na hora que você vai fazer o exame mais específico, se percebe que não é compatível. É um processo bem minucioso. Bem minucioso e para que haja o transplante da medula tem que haver 100% de compatibilidade. Né? Então, se você percebe que não é compatível, você vai à procura novamente de outro doador. Diana, hoje você está dedicada à captação de doadores de medula óssea, mas durante muito tempo também atuou na captação de doadores de sangue. Não, nas duas. Nas duas? Isso é bom. O que é mais difícil, sensibilizar doadores de sangue ou doadores de medula óssea? Olha, eu acho que é semelhante, né? Eu acho que a diferença que tem, eu acho que na informação. Eu acho que a doação de sangue as pessoas já têm, apesar de ainda terem vários mitos e tudo, mas as pessoas têm mais acesso à informação, né? Há mais tempo se discute a questão da doação de sangue. E a doação da medula óssea é, de certa forma, mais recente, apesar de, vamos dizer, o primeiro transplante, se não me engano, aqui no Brasil foi no final dos anos 70, 78, 79, por aí. Mas ainda é restrito e também são poucos os transplantes que acontecem por ano, são poucos os hospitais que têm condições de fazer um transplante de medula. Então, é um assunto ainda muito novo e mesmo para profissionais da saúde, da área da saúde, se não trabalham especificamente com isso, normalmente não têm conhecimento. Então, eu acho que o principal problema é falta de informação para a população e, ao mesmo tempo, vamos dizer, ter essa informação, dar o acesso à população à informação e também instrumentalizar, por exemplo, os hemocentros com pessoal capacitado e condições para poder atender essa demanda, né? Porque na medida que a gente consegue dar mais informações para a população se sensibiliza. Eu sempre digo, a população, de uma forma em geral, é solidária. Basta ela ter informação e ter acesso a poder exercer essa solidariedade. Então, todas essas leis de estímulo, incentivo à doação de sangue e doação de medula óssea, é essencial que também, paralelo a isso, junto com isso, venham as condições dos hemocentros, das instituições responsáveis por isso, conseguir atender essa demanda. Ainda no que diz respeito a essa questão da informação ou da falta dela, muito se fala sobre a questão até da dor, né? Por exemplo, na doação da medula óssea, né? Não vou ser doador porque dói muito, ouvi dizer que é um procedimento muito invasivo. Como é que é isso na prática? E a gente também tem que lembrar, assim, uma vez que a pessoa é considerada realmente, comprovou essa compatibilidade, aí esse doador vai ser examinado, passar, né, uma equipe médica vai avaliar se realmente ele continua em boas condições, porque para se cadastrar nós temos que estar em boas condições de saúde. Eu me cadastrei, por exemplo, em 2006. Graças a Deus estou bem. Se fosse para fazer uma doação de medula, teria condições de fazer. Mas muita coisa pode acontecer nisso aí. Então, ninguém vai doar medula óssea, é compatível, pronto, vai e vamos fazer a doação. Se passa por toda uma avaliação.
Existem duas formas da gente fazer a doação da medula propriamente dita. Por enquanto, a mais utilizada é por punção no osso da bacia. Então, isso é um procedimento, a gente não fala em cirurgia, porque não é uma cirurgia, mas é um procedimento, sim, que necessita de internação. A pessoa normalmente fica 1 dia, às vezes 2, no hospital, porque há necessidade de anestesia. Essa anestesia ela pode ser tanto peridural quanto geral, isso é o médico que vai avaliar. E são feitas, então, punções no osso da bacia. É necessário anestesia, porque senão realmente seria extremamente dolorido, não teria como ser feito, né? Tem que ser com anestesia. Algumas pessoas perguntam, ai, mas se dói. Passada a ação da anestesia, se eu disser, não dói nada, não, é mentira. Vai ficar dolorida, a área vai ficar dolorida sim, mas nada que um analgésico não resolva aí nesses primeiros dias. Amplamente suportável, eu conversei já com alguns doadores, e normalmente eles estão tão eufóricos e tão felizes de terem feito a doação, que quando eu falo, mas doeu, como é que foi mesmo? Não, é tranquilo, é fácil. Isso normalmente acaba anulando a alegria de ter podido fazer a doação, acaba até esquece a questão da dor, e a gente sabe, é com anestesia e depois também é uma coisa simples, né? E a pessoa também ela pode voltar às suas atividades em poucos dias. Eu sempre digo que também depende da atividade. Uma coisa é a pessoa faz um trabalho administrativo, tranquilo. Outra coisa, o doador é um pedreiro, ou vamos dizer, uma faxineira, é alguém que trabalha pesado. Claro que ela vai precisar de um número maior de dias, até para se sentir realmente apta a fazer isso. A outra forma de fazer a doação da medula óssea, que também está crescendo agora aqui no Brasil, é por sangue periférico. O que é isso? Então, o doador ele vai tomar uma medicação que faz com que a célula-tronco, que está lá dentro, está dentro da medula óssea, né, dentro dos ossos, essa célula-tronco vem para a corrente sanguínea e se faz parecido com uma doação de sangue. Só que leva aí mais ou menos umas 4 horas, né? Então, se tira o sangue, esse sangue é como que filtrado para a gente conseguir pegar a célula-tronco. E nesse processo não há necessidade de anestesia e também nem de ficar hospitalizado. Algumas pessoas, eu posso escolher que tipo e tal. Não dá para escolher. É a equipe médica, o serviço médico, quando vai ser feito o transplante, é que define, até porque o tipo de célula coletada, ele é um pouco diferente e ele vai agir de uma forma diferente no paciente. E aqui em Santa Catarina são feitas as duas formas? Em Santa Catarina, a gente ainda não tem o transplante de medula óssea halogênico. O que é esse halogênico? Quando um doador doa para um paciente. O que se faz aqui, a gente chama do transplante autólogo, quando o próprio paciente é o doador. Isso se faz ali no TMO, no Celso Ramos, já há alguns anos, né, com muito sucesso. E não é indicado para todos os casos, né, mas em muitas situações é possível fazer esse autólogo. Então, o próprio doador, o próprio paciente doa para ele mesmo. A diferença, então, por que a gente não faz o transplante halogênico? É que a estrutura tem que ser diferente, né? Na doação autólogo, no transplante autólogo, não tem problema nenhum de rejeição, porque a medula é a dele mesmo, né? Do próprio paciente. E no outro, um dos grandes problemas é a rejeição pós-transplante. A possibilidade de rejeição. Então, por enquanto, ainda aqui em Santa Catarina não temos. Ao todo são, atualmente, se não me engano, 20 hospitais que fazem esse transplante. No Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Pernambuco. Né? Então, normalmente, e a doação também da medula óssea, ela, por enquanto, não é feita aqui em Santa Catarina. Normalmente, o doador é que se desloca ou para Curitiba. Muitas pessoas vão para Curitiba, que é um grande centro transplantador, independente se o paciente está em Curitiba ou está em São Paulo, depois só a medula que vai para o outro lugar, né? Ou então vai para São Paulo. Agora, Diná, você estava mencionando agora há pouco a necessidade de um exame mais minucioso após essa primeira mostra, né? Que vai definir se o candidato realmente pode fazer a doação ou não. Agora, tão importante quanto a decisão de alguém de doar a medula é atualizar as suas informações junto ao Hemocentro, né? Isso é extremamente importante, né? Exato. Agora, no primeiro semestre, eu participei de um encontro no INCA, no Rio de Janeiro, que é onde é a sede do Redome, né? E o grande problema é a questão da não atualização dos dados,
né? A pessoa se cadastra, ótimo, é super importante, quanto maior o número de pessoas cadastradas, mais chances os pacientes têm, mas tão importante quanto se cadastrar é deixar esses dados atualizados, né? Telefone, endereço, e-mail. Hoje em dia, muitas pessoas nem têm mais telefone fixo, é um percentual grande de pessoas que só têm o celular e que trocam esse número de celular constantemente. É desesperador quando o Redome nos comunica, olha, temos um doador aqui que possivelmente é compatível. A gente vai pegar o nosso cadastro, liga para 3, 4 telefones, todos mudaram, o e-mail já não confere, Não o consegue endereço, a localizar a carta pessoa. volta. E daí, vamos, né, o tio Google nos ajuda, e Facebook, redes de relacionamento e tudo. Mas é muito difícil e acaba demorando muito mais. E às vezes até inviabiliza achar esse doador. Então, é fundamental que a pessoa que se cadastre realmente pense no assunto, analise, faça todas as perguntas que queira, tire todas as dúvidas para realmente ser um cadastro consciente e para quando, vamos que um dia ela seja compatível com alguém, a gente possa encontrá-la e ela também se coloque realmente disponível, né? Porque às vezes se cadastra, nunca mais pensa no assunto. Não é comum, mas já aconteceu de a gente entrar em contato com o doador e daí, pois é, não, eu fiz. Não, mas agora eu não quero mais. Como eu não quero mais, né? Fez uma escolha. Fez uma escolha, né? Então se coloca na posição desse paciente, desse familiar de paciente. É lógico que ninguém vai forçar ninguém a fazer a doação e sempre antes, vamos dizer, na hora que a gente se cadastra, a gente assina um termo de consentimento declarando que a gente quer se cadastrar. Vamos que um dia a chamada, que é considerada, faz os exames, é compatível, tudo, antes de fazer a doação propriamente dita, aí sim é assinado um termo de consentimento, que daí vamos dizer, é o final realmente, né? Porque uma vez decidido e definido que você vai fazer a doação, começa o processo de preparação do paciente para o transplante. E essa preparação do paciente inclui, vamos dizer, normalmente um tratamento de quimioterapia radical que vai matar a medula dele. Porque ele precisa substituir essa medula que não funciona por uma que funcione. Então, uma vez assinado, garantido que essa pessoa vai fazer a doação, o paciente passa pelo processo de preparação e daí não tem mais volta, porque senão você vai estar matando esse paciente. Por isso mesmo precisa ser uma decisão consciente. Né? Para a Exato. gente finalizar bem rapidamente, aprovação da lei pela Assembleia, uma forma de incentivar esse processo todo? Exato. O mais importante, eu acho, trazer esse tema à discussão, né? E como eu tinha falado há pouco, tão importante quanto discutir e falar e deixar as pessoas conscientes é as instituições terem recursos para poder atender a demanda, né? Porque na medida que as empresas, os municípios, as organizações nos procuram, é muito interessante a gente conseguir atendê-las também. Até para que possa se dar essa resposta devida. Ok, Diná, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e sucesso no trabalho no EMOSC, viu? Nós que agradecemos. O programa Seu Direito de hoje vai ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima quarta-feira, na estreia de uma nova edição. Até lá!